Susan, mãe de Hilary Duff, controla sua carreira desde o início. Susan queria garantir que sua filha se tornasse a maior estrela possível e dificultou o sucesso de qualquer concorrente de Hilary. Algumas pessoas também culpam Susan pelo fim da franquia Lizzie McGuire porque ela teve uma grande briga pública com a Disney. E Hilary sofreu as consequências por causa da mãe, então vamos falar sobre isso. Antes de Kris Jenner, havia Susan Duff, mãe de Hilary Duff. Vamos analisar como Susan era intensa naquela época. Ela estava determinada a transformar uma de suas filhas, Hailey ou Hilary, em uma estrela e não ia parar até que isso acontecesse. Susan tem a reputação de ser uma mãe de palco rigorosa e às vezes difícil. Ela levou Hilary e sua irmã do Texas para a Califórnia quando Hilary tinha 6 anos, antes de irem para Hollywood. Eles tinham uma loja de conveniência da família localizada no Texas, e foi lá que o pai de Hilary ficou. Enquanto Susan levou as filhas para a Califórnia e realmente as incentivou a entrar na indústria, fazendo Hilary começar a trabalhar em comerciais de imediato. Se Hilary tinha 6 anos, Hailey teria 8. E, nesse ponto, elas não sabiam o que queriam fazer da vida, mas Susan já tinha decidido isso por elas. O primeiro papel de destaque de Hilary foi em 1998, como Wendy em Casper Encontra Wendy. Aqui está um trecho dela sendo entrevistada sobre esse papel. Eu sou uma bruxa boa. Obrigada. Eu sou travessa, mas de um jeito legal, sabe? Hilary era tão pequena ali, ela não fazia ideia do que a esperava. Depois que Lizzie McGuire surgiu, ela conseguiu outras oportunidades, como Cadete Kelly. Ela esteve em 12 é Demais, A Nova Cinderela, ela participou de Agente Teen. Eu estou totalmente surpresa com o sucesso que a série de televisão tem. É tão incrível porque, sabe, eu venho fazendo testes há uns 4 anos, né, só tentando conseguir papéis aqui e ali. Consegui o papel de Lizzie McGuire e foi incrível. Trabalhamos nisso por 2 anos e fizemos 65 episódios. As pessoas te viam no shopping e falavam: gosto do seu programa, é bom saber que você participa de algo que agrada. Falando sobre Cody Banks, Frankie Muniz revelou que não fala com Hilary há 22 anos, após a mãe dela ultrapassar os limites na seleção do elenco. Conhecemos Frankie de outros projetos como O Grande Mentiroso e Malcolm na Média. Mas ele participou do podcast do Joe Volpes em 2 de setembro, quando decidiu mencionar Susan. Ele disse: eu estava no set de Lizzie McGuire e estava no camarim da Hilary, e a mãe dela estava lá. Ele disse que Susan era agente e produtora na época e o exemplo perfeito de uma mãe de palco. O que aconteceu foi que Susan praticamente encurralou Frankie e começou a perguntar para ele sobre diferentes projetos. E basicamente inseriu Hilary nesse projeto, do qual ele necessariamente não queria que ela fizesse parte. Quero dizer, nesse ponto, eles já estavam sendo vistos como uma dupla por causa do trabalho anterior deles, então esse novo projeto juntos só fez com que parecessem ainda mais uma dupla. Peço desculpas ao Frank, mas ele ficou ofuscado perto da Hilary. A mãe dela era muito intensa. Na verdade, eu nunca contei essa história. Eu estava no set de Lizzie McGuire e estava no camarim da Hilary e a mãe dela estava lá. Exemplo perfeito de mãe de palco. Hilary era super legal e nossa relação era ótima, mas a mãe dela era muito intensa. Então a mãe dela falava tipo: você já sabe o que vai fazer neste verão? O que você vai fazer neste verão? Eu disse: vou filmar um filme interpretando um jovem James Bond, o agente Cody Banks. E ela falou: tem alguma garota que poderia ser tipo a Hilary? Que seria boa pra Hilary? Eu sabia que no meu contrato eu tinha que dizer quem seria a garota no dia seguinte. E a mãe dela falou: adivinha, nós vamos passar o verão juntos. Ela vai estar filmando isso em Vancouver, chefe. Nós vamos estar juntos em Vancouver. Eu disse: a Hilary vai filmar lá em cima também, que legal. Ela disse: não, ela é a Cody Banks com você. Eu respondi: não, não é. E eles assinaram. Então, ele acreditava que era seu projeto. Percebeu, ao vivo, que a conversa com ela no dia anterior fez Hilary conseguir a vaga e assinar o contrato na noite passada. E eu falei: o filme que você não sabia nada ontem, você é péssima. O que você tá fazendo? Como isso é possível? Eu não estava bravo, só fiquei chocado. Ligações foram feitas. Eles sabiam que eu e Hilary éramos próximos e que eu gravava o programa dela, então acharam que estava tudo bem. Tava tudo bem, mas não me empolguei muito. Frank contou que conversou com Hilary no último dia de gravação de Agente Cody Banks e não falou mais com ela desde então.
Agora que Hillary voltou à música, acho que Frankie não se importou em cortar relações. Alguém escreveu no Reddit que minha mãe lidou com Susan no trabalho e acredito no Frankie, pois minha mãe também disse isso. Outra pessoa disse que a mãe da Hillary era intensa. Mas podemos aplaudir ela por manter a Hillary segura de se tornar uma estrela mirim clichê que acabou mal? É interessante que o novo álbum da Hillary se chama Luck, e eu acho que ela deu esse nome por causa da carreira dela. Dizendo que foi sorte ela não ter acabado como uma dessas estrelas mirins, Hillary pode chamar isso de Luck. Algumas pessoas chamam de Susan, mas eu quero falar sobre como Susan teve um papel na destruição de Lizzie McGuire, porque ela sempre pedia mais dinheiro. Isso é algo muito Kris Jenner sobre Susan Duff, que ela esperava muito, o que é bom porque você quer que seus filhos saibam o valor deles. Susan Duff foi fundamental para o fim do relacionamento de Hillary com a Disney e da franquia Lizzie McGuire. No início dos anos 2000 estavam em andamento negociações, tanto para um filme sequência de Lizzie McGuire, quanto para uma nova série de televisão. Susan pressionou agressivamente por um aumento substancial, argumentando que Hillary, que ganhava cerca de $15 mil por episódio na série, merecia cerca de $100 mil por episódio. A Disney contrapropôs cerca de $35 mil, mas isso não foi suficiente para Susan. O comentário afirma que Hillary foi prejudicada ao ganhar só $15 mil por episódio. Então, eu não culpo a minha mãe, o que eu meio que entendo também. Mas, de novo, não sei o que era comum o pessoal receber naquela época. Quero dizer, $100 mil por episódio. Se tem tipo 20 episódios, isso é um pagamento absurdo. Esse não foi o único papel que Hillary Duff perdeu por causa da mãe dela. Ela também perdeu Lizzie McGuire por causa da mãe dela. Aqui está um fato que as pessoas precisam reconhecer. Atores mirins não ganham tanto dinheiro assim fazendo esses programas. Hillary Duff ganhava $15 mil por episódio em Lizzie McGuire, totalizando $975 mil. Com impostos e empresários, ficam com metade. O restante cobre o custo de vida em Los Angeles por 3 anos. Mas não foi só a série que não deu certo, também foi o filme que veio depois. Hillary recebeu $1 milhão pelo primeiro filme, mas a Disney ofereceu 4 milhões para o segundo. Também havia um bônus de $500 mil atrelado ao desempenho nas bilheteiras, mas Susan exigiu que o bônus fosse garantido independentemente do desempenho do filme, o que a Disney recusou. Mas o que Susan fez em seguida realmente irritou a Disney, porque ela foi expô-los publicamente. Ela acusou o estúdio de pagar mal e controlar a carreira de Hillary, chamando as negociações de intimidadoras e injustas. A Disney não cedeu, afirmando que as exigências de Hillary eram irreais e que o acordo havia chegado ao limite. Susan afirmou que a Disney tentou nos intimidar para aceitarmos qualquer oferta, mas não conseguiu. Desistimos da continuação, eles da franquia. A Disney respondeu que queria manter a franquia Lizzie. Todo acordo tem um ponto de ruptura quando deixa de fazer sentido. Infelizmente, chegamos a esse ponto nas negociações e tivemos que nos despedir. Talvez, quero dizer, eu, Lizzie McGuire, era besteira naquela época, mas talvez não estivesse dando dinheiro suficiente pra Disney pagar tanto pra eles. Não sei, mas parece que eles não se davam bem. Acho que a chefe de produção, Nina, não gostava da Susan Duff. Muita gente não gostava. No final, culpam a Susan, não a Disney, por Lizzie McGuire 2 não ter saído. Alguém comentou no Reddit que Susan teve relação com Lelaine Miranda em Lizzie McGuire, não conseguir um contrato de gravação aparentemente por ciúmes. Sua memória está certa, houve um desentendimento entre Hillary e a colega de elenco porque ela conseguiu um contrato. Todo mundo adorava a amizade da Lizzie e da Miranda na série e no filme. Mas nos bastidores, a Susan queria garantir que ela nunca superasse a fama da Hillary. Fontes afirmam que as tensões surgiram já na primeira temporada, quando Elaine mostrou suas habilidades vocais. Eu nunca vou passar por uma filha perfeita ou por uma garota perfeita. O episódio destacava Lelaine e sua voz, sugerindo que ela teria um papel maior além de coadjuvante no programa de televisão. Dizem que isso chateou muito a Hillary, que queria ser cantora e se surpreendeu por não receber esse enredo. O antigo boato é que a mãe da Hillary causou a demissão da Lelaine do programa. Hillary e a mãe ficaram muito chateadas. Como o plano de longo prazo delas era que a Hillary se tornasse cantora, elas também queriam que a Hillary fosse a cantora principal dentro do programa. Então não queriam que a personagem secundária dela aqui ofuscasse ela. E ela conseguiu a primeira música, o que a Susan observou além da Lelaine tentando fazer mais da vida dela. Hillary também não gostava de ser tão próxima dos colegas de elenco, pois estava mais presente, ela tinha mais vínculo com eles.
Hillary vivia ocupada e na correria. Então, ela também sentia ciúmes da Lelaine por estar lá com todo mundo e por todos gostarem mais dela. Citação: havia muita política emocional que foi simplesmente lamentável. Foi uma bagunça. Enquanto Hillary filmava, Lelaine interagia com o elenco e equipe, tornando-se a favorita. Eles a descreveram como simpática, pé no chão e que se dava bem com todo mundo no set, e de acordo com fofocas da equipe e rumores antigos, isso gerou muita inveja no set. Durante a reta final do programa, Hillary e Lelaine tiveram o que Spencer, o autor deste livro, descreveu como uma briga sem volta. A amizade dos atores se rompeu, envolvendo até os pais. A briga entre Hillary e Elaine interrompeu a produção da segunda temporada do programa. O presidente da Disney Entertainment disse na época: nunca forçaríamos alguém a fazer um programa contra a vontade. E era a hora dela partir. Um roteirista de Lizzie McGuire disse que dava para perceber que havia algo acontecendo entre eles, mesmo quando estavam fazendo essas leituras de anúncios. Era claro que havia tensão, e logo todos notaram que esses dois não conseguiam trabalhar juntos. Opinião impopular? Eu não sei sobre Elaine, nunca assisti Lizzie McGuire, mas eu me lembro das músicas da Hilary Duff no rádio e ela é uma cantora terrível. Pode ser por isso que eles colocaram a outra garota para cantar primeiro em vez dela, como outra pessoa comentou. Então Miranda realmente não estava visitando a família no México quando Lizzie e Gordo foram para Roma? Essa pessoa esclareceu que não. Eles encerraram o contrato dela 6 episódios antes do fim da segunda temporada e agora não a chamaram de volta para participar do filme. Lelaine tentou sair do mundo da Disney e seguir carreira na música, mas infelizmente poucas pessoas estavam prestando atenção. E quando você está por conta própria, sem o apoio da Disney, é difícil ir e criar sua própria carreira. Especialmente naquela época, nos anos 2000, você não podia simplesmente fazer um TikTok e viralizar. Hillary já falou sobre o relacionamento complicado que ela tem com a mãe, sendo sua empresária e sua mãe ao mesmo tempo. Ela disse que a mãe controlava todos os aspectos da sua carreira. E isso pode ser sufocante, especialmente para uma criança sob constante escrutínio. Encontrei um artigo engraçado com a manchete: Hilary Duff se meteu em apuros com a mãe por uma foto de um preservativo na bolsa. Hillary disse: fui pega durante o podcast O Terapeuta. Cresci em uma época de escândalos, todos queriam me pegar errando. Eu estava atravessando a rua com meu amigo Marco, estava na frente da Kitson e ela disse isso. Era na época em que as bolsas de gelatina eram muito legais. Ela usava uma bolsa de gelatina transparente. Os paparazzi se fotografaram e viram uma camisinha dentro. Como a bolsa era de gelatina, dava pra ver tudo dentro, Hillary. De repente, a mãe dela ligou e perguntou: tem uma camisinha na sua bolsa? E blá blá, pensei, caramba, tô encrencada, fui pego. Eu fiz algo errado e tenho certeza que a Susan vivia pressionando a Hillary pra ser essa estrela perfeita e não cometer erros. Além disso, olhando essas fotos, eu não sei o que eles estão vendo. Essa bolsa, mesmo sendo transparente, ainda é muito difícil de ver. Então eu não sei ao que eles estão se referindo, que tipo de preservativo seria esse. Outra pessoa afirmou acreditar que foi Photoshop. Que vergonha! E outra comentou lembrar da foto falsa. Então talvez os paparazzi tenham editado o preservativo na bolsa. Quero dizer, naquela época era tão implacável quando se tratava de paparazzi. Tenho certeza de que eles editavam o tempo todo e a gente nem sabia. Hillary até brincou sobre isso anos depois, dizendo: encontrei uma camisinha lá dentro. Não usamos aquilo, ponto. Provavelmente falando do marido e filhos dela, mas sim, acho que ela pode brincar com isso anos depois. Mas é só isso que eu tenho pra vocês, sobre Susan Duff. Nós falamos sobre o relacionamento da Hillary com aquele cara do É Bom, Charlotte, mas o cavalheiro mais velho, ela também participou disso. Mas pra ver esse vídeo é outra conversa. Vou contar sobre a reputação da Susan, seja boa ou ruim. O que acham do vídeo? Comentem abaixo. E eu vejo vocês em um novo vídeo em breve. Tchau, pessoal!